vamos para mais outro vídeo de dicas aí práticas, na prática mesmo, pra gente aprender de verdade como faz as coisas e as coisas darem certo, sem desmoronar nada, certo? Então vamos para algumas dicas. A gente já tá com as massas aqui, os discos já cortados. Essa massa eu assei ontem, eu já gravei um vídeo de dicas para vocês que vai sair antes desse, para que vocês entendam como que a gente faz esse primeiro processo aqui, tá? De que forma que eu não dei a receita, que a receita já tem no canal, tá? É só a forma de assar separado, cortar nivelado, enfim, outras dicas. Agora a gente vai montar. A forma eu não preciso lavar para poder fazer minha prensagem aqui dentro, certo? Eu tenho aqui um saquinho limpo de uma bobina que eu compro exclusivamente para isso, para essas coisas, tá? É um saquinho mais fraquinho, eu não preciso de grandes coisas para isso. O que é que eu faço aqui? Eu procuro a dobrinha dele aqui, ó, a quina, venho aqui e rasgo, ó, como é fácil. Venho aqui, rasgo ele, a lateral dele toda, chega no fundo, rasgo também e pronto. Eu abri e aí, ó, pra vestir o meu saquinho. Aqui, eu nem me preocupo de fazer assim, não. Eu deixo assim mesmo, que aqui o próprio peso da minha massa vai afundar aqui dentro. Agora, vou deixar aqui do ladinho e vou falar sobre isso daqui. Eu peço que vocês deixem o like e o comentário nesse vídeo, porque a única coisa que eu peço a vocês como moeda de troca é o meu pagamento, né? E eu fico muito feliz quando vocês deixam um comentário, porque eu sei se eu estou ajudando ou não vocês. Afinal de contas, eu paro com minha produção no meio do dia, né? Já fiz tanta coisa hoje, já acordei muito cedo, já dei consultoria, enfim, para poder estar ajudando vocês aqui também um pouco. E o que é que eu peço em troca? Só esse like e esse comentário, que aí eu vou saber se eu estou te ajudando ou não, tá legal? E o canal cresce e esse conteúdo chega a mais pessoas que precisam desse tipo de conteúdo. Aqui, que eu falei no outro vídeo, o plásticozinho aqui, ó, o plástico filme, que a gente usou para que não sujasse a mesa toda, com ele mesmo eu embrulhei o bolo, tá vendo? Que eu ia usar em seguida e aí a gente sempre protege para que nenhum inseto pouse, né? A gente vira as costas, a gente não sabe. Então a gente trabalha artesanalmente em casa, então você tem que ter todos os cuidados para que esse bolo realmente saia com toda a higiene que o seu cliente merece. Então aqui, ó, tá vendo? O próprio plástico eu embalei aqui. Aí eu venho aqui, vou trazer aqui pro centro para vocês entenderem o que é que eu vou fazer. Aqui eu tenho uma calda básica, basicona, água e açúcar, ferveu, tá bom, tá? Proporções: 1,3 litros para 2 xícaras de açúcar é a proporção que eu uso e eu gosto para que esse bolo não fique tão doce. É a proporção que eu uso, tá bom? Anota aí. Aqui eu escolho meu disquinho de massa que eu quero, venho aqui, ó, solto e aqui eu empurro. Agora, por que eu preciso empurrar aqui? Porque eu preciso saber se esse bolo chegou aqui no fundo da minha forma. Então eu venho aqui e pressiono levemente com os dedos, porque se eu não fizer isso aqui, o que é que vai acontecer? O meu bolo ele pode pousar um lado e o outro não, e quando eu desenformo ele tá meio tortinho, e não é essa a proposta, né? Então vim aqui e fiz isso. Aqui a quantidade de calda, gente, a quantidade de calda você tem que perceber. Outro dia uma seguidora deixou aí pra mim uma dúvida sobre a quantidade de calda e eu pedi para ela ver também a massa que ela estava usando. Aqui eu estou usando uma manteigada que é que eu trabalho, né? Aqui, ó, eu tenho 200 ml de calda e aqui eu tenho um bolo de aro 15, uma forma aro 15. Eu vou usar aproximadamente uma bisnaguinha dessa aqui para molhar todos esses 3 discos de massa. Mas isso aqui pode mudar um pouco, pode levar mais. Por exemplo, se eu assei a massa hoje e eu vou fazer essa prensagem hoje ainda, ele vai pegar um pouco menos de calda. Se eu, por exemplo, esqueci um pouquinho mais no forno e ele ficou mais tostadinho, consequentemente ele fica mais ressecado. Então pega um pouquinho mais de calda. Então não tem uma quantidade exata, você tem que, com o bom senso, ir colocando a calda e aí você pousa o dedinho, aperta, vê se não tá vazando, que tá molhadinho e tal, mas não tá vazando. E com a prática você vai adquirindo aí essa experiência, tá bom? Aqui eu venho, ó, eu solto a calda, vou molhando em todos os cantinhos, aqui, ó.
E aí, ó, se eu não quiser colocar o dedinho em cima da massa, mas minha mão tá limpa, eu estou trabalhando com as unhas aparadas, sem esmalte, então não tem problema eu tocar na minha massa, tá? Então aqui, ó, eu aperto minha massa, ó, e eu percebo só no toque que ela tá molhadinha, mas ela ainda pega um pouquinho mais de calda, porque a massa tá descansada, então pode ser que eu use um pouco mais do que essa bisnaguinha. Então, ó, eu coloco um pouquinho mais de calda, venho aqui e aperto de novo, agora tá joia, tá bem molhadinho, pronto. Aqui o meu recheio, eu coloquei dentro de um saquinho, fiz ontem esse recheio. Essa é uma mousse de leite ninho que já tem aqui no canal, que eu posso usar eu posso usar com geleia ou sem geleia, certo? Então eu vou usar com geleia hoje pra vocês. Eu vou fazer uma outra coisa pra vocês aqui, tá ok? Vou dar uma pausa no vídeo e vou fazer uma outra coisa para vocês aprenderem o que fazer com essa mousse. Voltamos aqui com o nosso videozinho de uma dica bem legal para vocês. Eu tenho aqui, ó, pozinho da Mavalele. Tem muita gente que diz que não gosta, eu já vi esse comentário, mas é porque a pessoa não sabe usar. Quem diz que não gosta normalmente é porque não aprendeu ainda a usar. Esse pozinho tem que ser colocado aos poucos. Se você colocar muito, vai dar BO, tá? Porque ele não tem açúcar e ele realmente é muito ácido, mas em contrapartida ele é muito saboroso. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai aprender a transformar uma base branca, que aqui ó, tá no saquinho. Isso me evita muita dor de cabeça, isso me evita louça suja. Então esse saquinho é um saquinho mais grosso, espessura 0,10, que às vezes eu uso para confeitar, para evitar a fadiga. Então aqui ó, vou cortar fora no cuidado para não cair dentro. Aqui ó, meu filho que escreveu, de 10 anos, que é ninho. Eu vou colocar aqui e eu vou saborizar essa minha mousse de leite ninho. Tem gente que pergunta assim, mas para eu fazer de outro sabor eu tiro o leite ninho? Claro que não, gente. Evidente que não. Ó, outra coisa, pra gente aproveitar tudo até o final, tá vendo isso aqui, o alisador do bolo? A gente faz isso, olha só. A gente faz isso e vai empurrando ele. Olha quanto recheio ainda tem aqui. Olha. Percebe? Quanto que a gente desperdiça? Percebe isso? Então a gente tira tudo. Todo desperdício que a gente evita é dinheiro que entra no bolso, né, gente? A gente evitando desperdício. Desperdício é uma forma de jogar dinheiro fora. Então aqui, ó, eu vou colocar um pouco mais, eu tenho outro saquinho, tá? A ponta, vou colocar um pouco mais de recheio de mousse. E aqui eu tenho algumas opções para fazer. Minha filha, me dá um pano de prato pra secar as mãos, que tava com o suor do gelo no saquinho. Isso. Obrigada. Aqui eu tenho como saborizar com muitas coisas, se eu quiser. Eu tenho como saborizar com qualquer tipo de geleia. Simplesmente eu pego a geleia, coloco aqui e misturo. Já tem um novo sabor. Nozes tostadas, aí eu vou ter uma mousse de nozes. Mas no caso das nozes é sempre bom fazer de um dia pro outro, tá? Pra ela pegar sabor. Ou simplesmente um pozinho da Mavalele. Aí você pode estar aí perguntando, eu posso colocar suco, tipo Tang? Pode, mas só que vai ficar mais doce. Aqui eu já tenho doce da minha mousse, então eu não preciso de mais açúcar aqui, tá? Então aqui, olha só a quantidade que eu coloquei. Tem a minha colher de sopa aqui, eu coloquei, vamos dizer que quase, mais de que meia um pouco. Então eu vou colocar e aqui eu preciso mexer bastante. Mexer bastante primeiro começa devagar, né? Pra não entornar, que eu já entornei aqui um pouquinho. E mexe. Academia pros pratos. Aqui ó, mexe e mexe. Por quê? Esse pozinho, ele é muito ácido. Se por acaso você não misturar bem, ele vai ficar com aqueles pontinhos que quando a pessoa vai comer, ele fica de tão azedo, parece que tá chupando limão, entendeu? Então aqui ó, você tem que mexer. Mexer e mexer.
quanto mais você mexe, mais esse recheio fica consistente, tá? Aqui, quanto mais você mexe, fica consistente. Isso aqui não escorre do bolo de jeito nenhum. Essa mousse, ela já tinha um pouquinho de gelatina. Então, o que vai deixar é impedir que ela escorra do bolo, né? E no caso, ainda colocando esse pozinho, ela ainda vai ficar mais resistente ainda. Então, não fique preocupado que ela não vai vazar do seu bolo. Ok? Aí o que é que você faz aqui para saber se essa mousse está boa? Você prova, certo? Pega outra colher. Maravilhosa. Maravilhosa. Sabe o que ela lembra? Iogurte, danoninho, sabe? Se você coloca um pouquinho mais, ela vai lembrar balafine. É maravilhoso esse recheio. Muito bom. Aqui, você ainda, assim, desse jeito, você ainda pode misturar um pouquinho de geleia, se você quiser, de morango, claro, para ainda fazer uma graça a mais aí pro teu cliente, tá? Você ainda pode fazer isso, caso você queira. Ó, não tá gelado, tá? Temperatura ambiente, fica nessa consistência aqui, ó. Ok? Agora sim. Então, olha só, mousse de leite ninho já tem no canal. Eu ainda vou deixar, ainda te dei essa dica aí maravilhosa de como saborizar essa mousse de leite ninho. E você pode fazer qualquer sabor que você queira, tá? Então, a primeira camada, eu vou colocar dessa mousse. Aqui. E coloco. Eu vejo muito as meninas, né, sofrendo por causa de recheio escorrendo do bolo, de massa quebrando. Então, aí, gente, os problemas podem ser inúmeros. Pode ser a massa que você escolheu, tá? Olha aqui, ó. Tá? Pode ser a massa que você escolheu, eu vou alisar mais um pouquinho. Sempre quando eu faço, até a lateral, eu passo a colher para o recheio ficar no cantinho dele, tá? Então, aqui, pronto, ó, ainda sobrou, tá vendo? Aqui, pronto. Agora eu vou pegar o meu segundo disco de massa. Me dá um recheio de chocolate lá, por favor, minha filha. Vou pegar o meu segundo disco de massa e vou colocar aqui. Ajeito levemente com as pontas dos dedos, ok? Ó. Levemente com as pontas dos dedos e eu venho, molho de novo. Ó. Vou molhando no decorrer da massa toda, ok? Ó, venho aqui e aperto. Ó, ainda pega um pouquinho mais, porque a massa está descansada, enfim, ela pega um pouquinho mais de... Pronto, pra mim já tá ótimo, tá? Então, ó, olha o que sobrou, provavelmente eu ainda vou precisar ainda de um pouquinho mais pro próximo. Aqui eu tenho um brigadeiro de chocolate. Brigadeiro de chocolate também já tem aqui no canal. Esse brigadeiro é leite condensado, creme de leite, um leite condensado, um creme de leite, mais ou menos 6 gramas de amido, uma colher medidora de amido, se caso você queira colocar, se não quiser pode fazer sem, né? Ou trigo no caso. Aqui eu coloquei um pouquinho de amido e 3 colheres generosas dessa daqui, não medidora, dessa colher aqui, generosa mesmo, assim, sabe aquela colher com aquele limão em cima, de chocolate 50% cacau. Então eu vou ter esse resultado aqui, ó. Gelado. Eita, ó. Olha o resultado que eu tenho aqui. Ó. Olha isso aqui. Tá vendo? Bem firme. Então, ele tava morninho, eu coloquei pra gelar e agora ele gelou demais. Ai, tá mega difícil. Eu vou ter que colocar um pouquinho no micro-ondas, tá? Olha só como é que tá difícil de espalhar esse recheio. Coloca 30 segundos no micro-ondas pra mim, minha filha. Quando o recheio estiver mega difícil de tirar, 30 segundos no micro-ondas se o recheio estiver gelado. 30 segundinhos no micro-ondas, tá? Vai resolver a tua vida e você não vai ficar morrendo na hora de rechear esse bolo. Você também pode rechear assim as colheradas, não tem problema. A quantidade de recheio para essa forma aqui, o meu padrão é mais ou menos entre 60% e 70% de um recheio, de uma receita.
uma receita, um leite condensado e um creme de leite e a saborização que você vai colocar. Então eu coloco entre 60% a 70%, tá? No caso do brigadeiro branco, ele rende menos porque ele não tem o mosto cremoso, sabe? Que é aquela base que é só o leite condensado e o creme de leite mesmo. Então ele vai render menos. Então eu coloco um pouco mais. Então a receita vai ficar aí 70% até mais 80% eu uso em cada camada dessa para o bolo ficar bem recheado. Agora, se for um brigadeiro de coco, ele vai entrar 80 a 100 gramas de coco. Então vai ganhar mais volume e consequentemente 60%, 65% da receita já vai estar top para cada camada dessa daqui, tá bom? Se for, eu já faço até no olhômetro, que eu já sei. Sabe como é que a gente pega? Ficou quente, né, filha? Pronto, ficou quente. Ficou quente um pouquinho, aqui em cima tá mais porque tinha menos quantidade. Então venho aqui, ó, como fica mais fácil. Eu espremo bem menos. Esse bolo, normalmente eu faço a blindagem de todos os bolos. Quem me acompanha sabe disso, porque eu faço uma blindagem com ganache em todos os meus bolos. Esse bolo aqui, eu não vou fazer blindagem porque ele é pra hoje. Então, não tem necessidade de fazer blindagem nele, tá? A gente sujar mais alguma coisa e fazer blindagem. Caso eu queira fazer uma blindagem nele e eu não tenha chocolate, eu posso fazer a blindagem com esse mesmo recheio aqui, ó. Com esse mesmo recheio eu posso fazer a blindagem. Coloco na manga de confeitar, faço esse primeiro círculo aqui em volta com esse recheio aqui e eu blindei o chocolate, ele não vai vazar. Só que o chocolate é um recheio bem traiçoeiro, ele costuma vazar do bolo, ele costuma se misturar. O bolo bem molhadinho, que o cliente gosta do bolo bem molhadinho, e o bolo bem molhadinho, a calda vai sei lá, entrando no brigadeiro de chocolate. Só o brigadeiro de chocolate que acontece isso. Ele vai amolecendo esse teu recheio. Então, para que esse recheio não vaze, procura fazer uma blindagem, sempre da contenção, sabe? Do recheio. Você pode fazer com brigadeiro branco, inclusive, tá? Mas se você já está trabalhando com outro recheio aqui dentro, ó, bem recheado, tá vendo? Olha só. Olha o que sobrou de espaço aqui. No caso do chocolate, eu não coloco mais do que isso, porque chocolate já é um sabor muito forte. Então eu não coloco mais do que essa quantidade, tá? Coloco, tá vendo? Isso aqui, ó, tá mais ou menos 1 centímetro, o corte aqui da minha manga de confeitar, e eu coloco só uma fileira. Se você quiser fazer recheio duplo, você faz outra camada em cima, então ele vai chegar até aqui, esse nível aqui, e aí você coloca outro disco de massa, tá bom? Então aqui já parei porque é de chocolate, então eu não vou... Aqui, tá? O último disco de massa. Eu posso colocar esse lado ou posso colocar esse lado. Eu gosto de colocar esse lado pra cima, assim, desse jeito. Por quê que eu gosto de fazer isso? Ó, aqui eu não aperto não, tá, gente? Aqui vocês veem que passou da forma, mas não passou muito da forma. Passou um dedo só da forma e ficou com 11 de altura. Depois de recheado ele vai ficar com 12 de altura, que ainda tem a camada ainda de chantilly, tá? E dependendo da decoração ele fica mais alto, se você fizer uma decoração na borda, enfim, vai ficar ainda mais alto. Mas você também tem que ver quanto você está cobrando por esse bolo, a quantidade de recheio que você vai colocar aqui dentro, tá bom? Então o recheio duplo é para quem paga por esse valor de recheio duplo. Então você tem que ter cuidado. Alguns recheios, eles são mais em conta, então você pode colocar até um pouco mais e cobrar o mesmo valor do cliente, como é o caso das mousses. Mas quando é o caso dos brigadeiros, cuidado, tudo tem que ser cobrado, porque senão você trabalha apenas trocando moeda, você não ganha nada, ok? Olha só que eu estou colocando o resto da calda e eu acho que essa daqui vai dar, tá? Os 200 ml inicial, acho que sim. Ainda pega um pouquinho mais, você coloca um pouquinho mais de calda aqui pra mim, filha, por favor? Ainda pega um pouquinho mais de calda, mas muito pouquinho mesmo, tá? Então aqui, ó, enquanto ela vai colocando calda, a gente vai falando sobre isso, ó. A gente só aperta levemente. Tem gente que até hoje ainda acha que a palavra prensar é botar peso aqui em cima para que essa massa fique bem nivelada, bem retinha. Mas vejam que hoje em dia a gente não precisa mais usar esse recurso, porque existe o nivelador que a gente usou para poder nivelar essa massa e esse bolo já está niveladinho. Eu só preciso controlar a quantidade de recheio, alisar direitinho e pronto, já está tudo em ordem.
né? E eu faço um bolo fofinho e tudo mais, aí eu venho com o peso e coloco aqui em cima, o que que acontece? A minha massa ela vai baixar, conforme ela baixa ela vai ficar com um aspecto de solada, tá? Isso aqui, ó, eu guardo desse jeito aqui. Você pode passar um durex aqui em volta ou simplesmente, se for pro mesmo dia, como é esse hoje, eu simplesmente jogo um paninho de prata aqui em cima dobrado e coloco na geladeira. Até a hora que eu for confeitar, aí eu vou, desenformo, coloco na tábua e vou confeitar. Ó, agora eu vou colocar um pouquinho mais. Mas não, tá vendo que o biquinho é bem pequenininho? Não pode ser com exagero, porque o bolo vazando te dá muita dor de cabeça, tá? Se você perceber que o teu bolo vai vazar, ó, agora sim tá molhadinho. Eu botei mais um dedinho aqui, ó, o equivalente a um dedinho aqui, ó, mais só de calda. Se você perceber que esse bolo ficou muito molhado e que ele vai vazar, você coloca, vira ele na tábua e deixa ele um pouco. Coberto com plástico só de cabeça para baixo, deixa. Que aí a calda, ela vai vazando por ela sozinha e você seca e começa a confeitar o bolo. Por isso é importante a gente trabalhar com antecedência. Antecedência faz com que a gente se organize melhor. Trabalhar em cima da hora, você não tem como resolver os problemas que vão aparecendo, tá? Então, se você tem um bolo para 5 da tarde, olha aqui, ó, facilidade do plástico. Se você tem um bolo para 5 horas da tarde, você vai começar a confeitar ele de manhã se você não tiver outro bolo para fazer, certo? Você começa de manhã, qual o problema? Você já vai, confeita ele com calma, põe ele na tábua, vê se tá tudo certo, se o recheio tá no lugar. Se por acaso o recheio começar a sair, não se desespere, blinde o bolo com ganache. Tem receita aqui também no canal da ganache de blindagem. Passa uma ganache em volta dele, não precisa passar em cima, só em volta para fazer a contenção desse recheio, caso o recheio ficou mole, que às vezes você errou o ponto. Então, gente, é tudo menos se desesperar. Se desesperar, não sai nada, tá bom? Então, ó, ficamos por aqui. E o que eu peço? O like e o teu comentário, tá? Só isso. Então, essa foi a dica de hoje, aqui em cima, para poder dar caneta lá pro papel. Aqui em cima, o que você vai fazer para você saber de quem é esse bolo? Se você fez 3, 4 bolos do mesmo tamanho, e aí você, na hora de você confeitar, aquela confusão, você não sabe de quem é o bolo. Então aqui eu tenho um marcador permanente, olha. O marcador permanente, ele me facilita. Aqui eu vou escrever só cliente, tá? Só para vocês entenderem. Você escreve o nome do cliente e o horário que ele vai pegar. Pronto, vamos supor, 19 horas. Por que você fazendo isso, você sabe qual bolo você tem que confeitar primeiro e qual o horário, por causa do horário. Se eu tenho um bolo para entregar às 15, o outro para entregar às 11 da manhã e o outro para entregar às 19 horas, qual que eu tenho que confeitar primeiro? Porque eu tenho que entregar às 11 horas da manhã, certo? Então eu vou acordar cedo e vou confeitar primeiro de 11, depois das 15 horas, depois de 19 horas. Então isso aqui vai organizar o teu trabalho. Tem gente que pega uma etiqueta e cola aqui em cima. Tudo bem, nada de errado com isso. Mas eu prefiro evitar a fadiga, uma caneta dessa é mais prática, eu escrevo aqui em cima do plástico, não tem contato com o bolo e tá tudo certo. Bola pra frente, bora trabalhar. Tá certo? Ó, beijo, gente!